Celso Oliveira, fotógrafo, morando em Fortaleza há 40 anos. Com o seu livro autoral, que também leva esse nome de Quem Somos Nós, Celso nos descortina um olhar curioso, um fotodocumentarismo mais ampliado, mais expandido, onde as questões objetivas e subjetivas se mesclam, não é? Ele se distancia de enquadramentos mais clássicos para ousar em cortes abruptos, em tomadas de cima para baixo, enfim, em fotos contrastadas, nos seus matizes da escala dos cinzas, e, enfim, e ele mergulha especialmente nessas raízes nordestinas, que são certamente também as suas raízes, pelo fato de ter uma mãe cearense. Minha mãe, né, Celina, nasceu em Fortaleza. E eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe eu perdi aos 12 anos. Então, a partir da morte dela, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de querer morar no Ceará. Mas aos 17 anos, eu fui morar em São Paulo e já tinha tido um primeiro contato com a música do pessoal do Ceará no Rio. Quando eu cheguei em São Paulo, as pessoas que me receberam ouviam tanto a música do Ceará que aquela coisa de vir morar aqui não saía da minha cabeça, né? Quer dizer, fortaleceu. Eu morei 4 anos e meio, mais ou menos, em São Paulo. Um dia acordei com muito frio, cheguei no trabalho, no emprego lá em São Paulo. Falei, olha, pessoal, sinto muito, mas não vou mais sentir frio, vou morar no Ceará. O pessoal, o quê? Você é doido? Você vai morar no Ceará? Eu falei, pô, Ceará, minha mãe nasceu lá, eu sou doido para conhecer, eu vou passar um tempo lá, não sei quanto tempo vai ser. O Quem Somos Nós é um livro que eu adoro, que me emociona muito, porque é um livro que traz muita coisa linda, assim, muita da força do nordestino, né, do que ele fala na obra dele. Bom, eu sei que eu levei um bom tempo para chegar aqui no Ceará. Eu vim de ônibus e vim parando nas capitais. Eu levei entre 5 e 6 meses para chegar no Ceará. Quando cheguei aqui, cheguei pela rodoviária, foi interessante, porque deixei minhas coisas lá, num malotezinho reservado, e vim caminhando até o mar pela Guanambi. Cada vez que eu caminhava para chegar até a praia, eu olhava e falava, pô, que lugar interessante, né? Então, quando eu cheguei ali na Ponte Antiga, do lado da Ponte Metálica, eu verifiquei que eu ia ficar morando aqui por um bom tempo. Um tempo assim indeterminado, porque me sentia atraído, né, pelo lugar. Coloquei essa câmera aqui bem nesse lugar, porque bem na entrada aqui do ateliê tem essa foto do Celso Oliveira, que eu gosto demais, que é uma foto que ajudou a formar assim, o meu olhar em fotografia. Eu conheci o Celso em 98, trabalhamos juntos no Ceará, ele me chamou para uns trabalhos ao redor do estado, nós fizemos viagens e corremos o estado, e ali eu estava bem formando a minha linguagem, meu olhar, e tive a oportunidade de encontrar com ele, de ver a maneira dele fotografar, da maneira dele ver a fotografia, de fazer, né, de encontrar as pessoas. Isso foi muito importante para mim no meu desenvolvimento. Ele compartilha muito do que ele aprendeu aí durante esses anos de trabalho e continua realizando muitas coisas novas
dentro da fotografia? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha um convite, né, para trabalhar no jornal Meio Dia. Então, logo um pouquinho antes do Carnaval de 1980, acho que não lembro, acho que era mais ou menos meados de fevereiro, eu já comecei a trabalhar no jornal Meio Dia. Mas quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi com uma outra coisa da fotografia, que foi a coisa da fotografia de publicidade. A fotografia de publicidade em Fortaleza era uma coisa muito forte quando eu cheguei aqui. Tinha profissionais assim né, Zé Albano, Maurício Albano, Gentil Barreira, Nelson Bezerra, grandes nomes assim que detinham um conhecimento absurdo, né, de fotografia. E para completar, um pouco depois, tive o prazer de trabalhar no Jornal Povo junto com o grande mestre de todos, que era o Chico Albuquerque, né? Fui convidado pelo Demócrito Rocha para dirigir lá a fotografia do jornal no mesmo período que eu estava lá. Então, ali foi minha realização total, né? Porque eu podia conviver com o Chico, tanto no jornal quanto no estúdio, que ele fazia publicidade. Então, tive a oportunidade de ter esses dois lados, né? E essa coisa de publicidade, a minha formação de fotografia publicitária foi feita integralmente aqui, porque até então eu nasci no jornalismo. Os encontros são fundamentais no processo da fotografia. E o meu encontro com o Celso se deu numa situação muito interessante, porque eu estava, de certa forma, ainda engateando um pouco na fotografia, precisando de alguém que talvez compartilhasse um pouco mais a experiência, né, de vida, de história. Experiência essa que o Celso tem bastante, né? A gente é de uma geração diferente, pelo menos uns 10 anos de diferença, ele é de uma geração anterior à minha. E o fato de encontrar o Celso potencializou uma coisa que estava no meu processo, que era de intensificar o trabalho do lado autoral, por exemplo, de mergulhar nisso. O Celso é um dos grandes fotógrafos do Brasil, um dos melhores que eu já conheci e trabalhei junto. Além de um grande fotógrafo, ele é uma figura muito generosa. Eu tenho acompanhado a obra do Celso Oliveira desde os anos 90. E é impressionante, né? Uma permanência de uma estética, de um olhar interessado, interessante sobre a nossa cultura, em especial a cultura popular, a cultura da religiosidade popular. Quando eu nasci em 1976, o Celso já estava na estrada da fotografia há um ano. E então, agora fazendo 45 anos de fotografia, né? Um autor importantíssimo para a história da fotografia brasileira. Tem o seu trabalho muito importante, né? Falando sobre o povo brasileiro, sobretudo norte e nordeste, fotógrafo de uma carreira incrível vindo do fotojornalismo. Em 1981, eu tive a oportunidade de fazer um evento da fotografia em Juazeiro do Norte, né? A convite da Funarte. Na época, o pessoal estava fazendo uma publicação das manifestações religiosas, eu fui fazer um documento visual e ali é que eu tive um baque grande, né? Porque eu nunca tinha visto uma festa popular, era tão popular que assim, eu consegui ver pessoas que eu nem sabia que existia, sabe? Famílias inteiras que vinham de muito longe, gente que vinha a pé, gente que vinha, né, em situações bem dificultosas mesmo, para passar alguns dias com muita dificuldade, com pouco dinheiro. Mas aquilo ali, para eles, era uma emoção tão grande que eu acabei sendo contagiado, assim, né? Vamos dizer, eu me contagiei, me contaminei e não consegui mais parar, né? Até hoje, ainda não todo ano, mas até hoje, quando tenho uma oportunidade, vou à Romaria. É como se fosse uma bênção, não só do Padre Cícero, mas uma bênção
do povo ao meu trabalho. E para mim a fotografia do Celso ela é muito Brasil, assim, muito Brasil, né? Eu olho para aqueles retratos, para aquelas pessoas, para a relação que ele consegue ali de encontros furtivos, às vezes de entrar no ambiente de cada uma daquelas pessoas e de falar da gente mesmo. Ele continua a me surpreender quando descobri a facilidade com que ele passava da sua fotografia, da paisagem humana, vigorosa, forte, assim, sensível, para a paisagem natural de uma delicadeza incrível. E continua a me surpreender ainda quando estive num outro evento de fotografia em Fortaleza e percebi e descobri a sua generosidade e a facilidade com que ele distribuía a sua amizade e o seu conhecimento entre os fotógrafos que estão participando daquele evento. Admiro muito o trabalho do Celso Oliveira, sua técnica e estética apurada e seu olhar atento para as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Conheço o Celso há algumas décadas, o olhar dele sempre me impressionou. É uma grande figura, um grande fotógrafo, um dos melhores que eu conheço. Além disso, o Celso é um grande curador, um grande professor, tem ajudado a nova geração de fotografia no Ceará de uma forma impressionante e eu sou fã dele e das fotos que ele faz. Seja ela documental ou abstrata, qualquer tipo de foto, ele sempre faz bem. Ele faz de uma forma muito boa e gostaria muito de ter um olhar como o dele. Acho ele um grande amigo e um grande fotógrafo. Eu também fazia muito freelance para as revistas, né? E a seca de 1983, eu fiz muitas viagens, não só pelo Ceará, mas pelo Nordeste todo para cobrir a seca. Inclusive, tive, né, assim, foi um período que me chocou muito, né? Porque as pessoas não tinham realmente o que comer. Assim, foi a primeira vez que eu tinha visto uma situação como aquela, né? Tipo, a gente andava no carro, inclusive uma parte dessa matéria eu fiz com o Fernando Gabeira. E quem acompanhou a gente também nessa viagem foi o Silas de Paula. Foi chocante, tanto para ele quanto para mim, porque o Gabeira, né? Ele pegou uma criança no colo, a gente estava hospedado na igreja e essa criança morreu no colo dele. A gente ficou abaladíssimo, assim, acho que foi... A gente pouco conseguiu produzir naquele dia, porque foi uma coisa que deixou a gente muito arrasado, né? Assim. Eu conheci Celso Oliveira no início dos anos 80, na época do movimento Os Dependentes da Luz. Celso é um dos artistas mais talentosos da sua geração. E uma das suas virtudes principais é a ousadia. Ousadia na imersão de sua variada temática, que percorre sua rica trajetória de mais de 45 anos de vida dedicada à foto, como pura arte. As festas, os folguedos populares, o rico registro de artistas da nossa MPB, os instantâneos de cenas da cidade e do campo, as paisagens marinhas do belo litoral nordestino. Ousadia no tratamento poético de suas imagens, ora optando pelo contraste do claro e escuro do preto e branco, ora usando a saturação de cores, como vemos nas cenas marinhas. Celso parece devolver à pintura o que esta era devedora na grande inflexão que teve na sua história na França do século XIX, após a invenção da foto, quando esta terá, junto com o desenvolvimento do conhecimento das propriedades da luz, um papel fundamental no impressionismo. Celso agora parece trazer para as suas imagens a estética da pintura. É comum se ouvir de seus apreciadores a expressão: isso parece uma pintura. Já disse que a foto em si é uma arte silenciosa e sem movimento. Porém, o olhar de certos artistas nos lança para dentro de suas fotos para ouvir o som do seu silêncio e para complementar a narrativa do antes e do depois do clique da sua máquina. É o caso do Celso.
década de 80, eu devo ter feito o Nordeste todo umas 3 ou 4 vezes, para várias revistas. Fiz Isto É, para Visão, fiz para jornal também. Então, tive uma noção muito grande. A partir daí, quando eu fiz essas reportagens sobre a seca, é que eu vi que tudo era um pouco a mesma coisa, né? O Nordeste inteiro tinha as mesmas dificuldades para todo mundo. Não a minha história de fotógrafo, mas a minha história de vida mesmo, né? Eu acho que eu consegui, de uma maneira ou de outra, compreender tanto sofrimento com tanta potencialidade para fazer várias coisas, né? Música, fotografia, também aprender a se virar, descobrir que o solo é difícil, o plantio, mas que com um pouquinho de boa vontade o sertanejo consegue sobreviver bem aqui.